Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, mestrado e doutorado em livros. Hoje temos mais um lançamento e a nossa autora já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar para vocês na tela a capa do livro dela, que é Falsas Memórias na Infância, Efeitos da Alienação Parental no Desenvolvimento da Criança, da Josiana Padilha, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Josiana, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Perfeito. Para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Josiana, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Claro. Boa tarde, então, primeiramente agradeço a oportunidade, né? E também pelo lançamento do livro que já está aí, né? Eu me chamo Josiana, tá? Eu sou advogada há 7 anos, também sou perita judicial e escritora. Perfeito. Josiana, então, antes da gente falar de fato sobre a tua obra, sobre o teu livro, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre esse livro. Sim, eu encontrei a editora acerca das redes sociais, tá? Eu estava mesmo pesquisando uma editora que fosse especializada, né, em transformar projetos de universidade, TCCs, em livro, né? E era justamente isso. Eu tinha o assunto ali da obra Alienação Parental, que foi apresentado na banca, né, da universidade quando eu me graduei, e eu guardei esse tema, esse projeto, para mais tarde elaborar um livro. Perfeito. Agora, então, eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro da Josiana, que é Falsas Memórias na Infância, Efeitos da Alienação Parental no Desenvolvimento da Criança. E eu queria saber de ti agora, como foi todo esse processo de pesquisa, então, para poder chegar nesse teu livro, e aproveito para te pedir um spoiler, um gostinho, né, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Sim, a alienação parental, nessa obra eu trabalhei principalmente as medidas de prevenção e de como se caracteriza, né, essa síndrome, que a gente chama de síndrome de alienação parental, a síndrome de SAP, né? E como que essas falsas memórias são implantadas na criança, né? E como que ela surge, essa síndrome, e a melhor maneira ali de trabalhar as medidas de prevenção. Perfeito. Agora dá um certo spoiler, vamos assim dizer, do que o leitor ele vai encontrar ali nas páginas do teu livro, como que esse assunto é mais profundamente trabalhado então nas páginas do teu livro. Sim, o título, né, nos deduz ali falsas memórias na infância, mas de que maneira que são implantadas essas falsas memórias? A obra retrata justamente o início dessa síndrome, que é por meio da relação, né, casal, que quando ela se desfaz, ela gera um trauma em torno da criança, do menor, né? E justamente o genitor que detém essa guarda, ele começa a praticar alguns atos para afastar esse menor do convívio do outro genitor, gerando essas falsas memórias, tá? E aí a obra ela nos traz os efeitos que é causados na criança e as medidas de prevenção. Certinho. Aproveito para reforçar, antes da gente seguir com mais perguntas, reforço para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Josiana, que é Falsas Memórias na Infância, Efeitos da Alienação Parental no Desenvolvimento da Criança. E aproveito para pontuar, né, que esse é um assunto que é muito comum hoje na modernidade, a gente acaba tendo muitas vezes, vendo em notícias, por exemplo, até com pessoas que são conhecidas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um caso, que tomou uma grande repercussão atualmente, que foi do humorista Cris Pereira, né,
que está passando por um processo que a parte dele defende que, de fato, a criança está passando por uma situação de alienação parental, né? E com a família moderna hoje em dia, é muito comum que os pais acabem tomando rumos diferentes, o relacionamento não está mais legal, eles tomam rumos diferentes. Então, é um assunto, acabam que se separam, enfim, a criança fica no meio daquela situação, né? Então, já fica aí, então, a provocação também para o livro da Josiana, que ela fala sobre isso. Esse teu livro, ele é direcionado apenas para estudantes de direito, vamos assim dizer, ou para o público em geral? Para o público em geral. Claro que ele tem leis específicas, né? Ele tem assuntos que são direcionados, sim, aos estudantes de direitos, mas ele pode ser adquirido por pessoas comuns, ou, enfim, pessoas que querem ler acerca do tema ou que estão passando por alguma situação dessa, né? Olha aí, já fica então novamente, você que tem interesse em fazer uma leitura sobre esse assunto, seja você estudante de direito, ou seja você que esteja, como a Josiana já comentou com a gente, esteja passando por uma situação dessas ou tem curiosidade em fazer uma leitura sobre o tema, já fica então o convite à leitura. Aproveitando que a gente ainda está com a tua capa do teu livro em destaque, eu queria saber de ti um pouco como foi esse processo agora junto à editora para a criação da capa, diagramação do miolo, como que foi a tua experiência? A minha experiência foi bastante primeiro contato que eu fiz ali no Instagram, né? E depois fiz uma reunião com o pessoal da editora, eles me explicaram como que funcionava o trabalho, né? E também o suporte de toda a equipe na escolha da capa, né? Na revisão ali do título, enfim, foi cada detalhe pensado para que o leitor adquira um livro que ele consiga digerir, né? Olha a capa, chama atenção, o método de escrita também está agradável, apesar de ser um trabalho relacionado com leis, né, um assunto mais jurídico em termos, né, mas ele é agradável à leitura para qualquer público. Eu aproveito para fazer um destaque também a respeito dessa tua capa, né? Porque ela é uma capa muito forte. Acredito que o leitor, independente de estar assistindo essa entrevista hoje ou de passar por uma biblioteca virtual, vamos assim dizer, para adquirir a tua obra, eu acredito que é uma capa muito impactante, porque é possível notar o sofrimento da criança, né? Em que eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que a criança é a quem mais sofre nesse tipo de situação. Sim, o fim do relacionamento ele sempre deixa marcas, né? Mas o trauma que fica no menor é que a gente merece uma atenção especial, né, nesse tema, e esse livro faz essa abordagem, né? Perfeito. E ainda, então, reforço para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link, então, para ter acesso à obra da Josiana Padilha, Falsas Memórias na Infância, Efeitos da Alienação Parental no Desenvolvimento da Criança. Agora a gente já segue para o final do nosso bate-papo, a gente já vai chegando ao fim, e eu gostaria que tu deixasse um recado, uma mensagem, para as pessoas que têm o desejo, ali no fundo do coração, têm o desejo de fazer uma publicação, tem um TCC, um mestrado, um doutorado guardado no fundo da gaveta ou esquecido ali na biblioteca da universidade, e ainda não, ou até mesmo um livro autoral, às vezes tu escreve, tem um manuscrito, está ali no fundo da gaveta. Então, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas que têm a vontade de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Sim, eu sou escritora desde a adolescência, né? Então eu já escrevia poesias, outros textos, mas como você mesmo disse, eu acabei deixando muitos guardado assim na gaveta, esquecido e não fui atrás, né? Aí depois veio a graduação, pós-graduação e foi ficando. Mas eu acho que quem escreve tem que tirar, né, essa questão do papel e ir atrás, sim, de publicar. A publicação abre muitas portas, né, e com uma editora confiável, um trabalho que seja reconhecido, com certeza vai dar certo.
Fica então a mensagem da Josiana para você. Tire sua publicação do fundo da gaveta, compartilhe o seu conhecimento. De repente tem uma outra pessoa, não somente no seu estado, mas em todo o país, já que a gente tem abrangência para todo o país. E como hoje, com a facilidade da internet, você tem acesso a ao conhecimento. Em geral, você tem acesso na internet. Então, de repente, alguém nesse mundão afora está precisando, então, ter contato com o teu conhecimento, com aquele assunto que você pesquisou. Josiana, muito obrigada por esse bate-papo, pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje, para poder fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço toda a equipe e o atendimento que foi excelente desde o início. Que bom saber também que a tua experiência foi muito boa junto à editora. Aproveito então, me despeço de você que está nos assistindo até aqui e deixo um recado, um convite, na verdade, para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos e mais variados autores. E de repente, um desses assuntos tratados é um assunto do teu interesse, tá? Então vem nos conhecer melhor e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.